Bem-vindo ao Game Truck no controle. O setor de transporte nunca teve tantos dados, mas nunca foi tão difícil de lucrar. Ter telemetria e não mudar o comportamento do motorista é como ter um GPS e não saber dirigir. Você tem a informação, mas continua perdido, né? O Game Truck chegou para mudar essa lógica. Nós somos a inteligência que faltava entre o dado e a ação. Aqui, nós não apenas monitoramos. Nós gamificamos a operação para reduzir custos, prever riscos antes que eles virem acidentes e transformar motoristas em verdadeiros atletas de alta performance. Faremos alguns episódios e vamos mergulhar na jornada que transforma o transporte de custos em lucro e o motorista, de vigiado, em protagonista. Prepare-se! O jogo começou, e no episódio de hoje vamos descobrir por que saber o que aconteceu não é mais suficiente. Vamos falar sobre como tirar o motorista da defensiva e trazê-los para o time. E já que o tema e o assunto é o comportamento, né, já que a gente falou muito sobre isso, que a peça-chave do caminhão é o motorista, né? Por que que os motoristas rejeitam tanto o sistema de monitoramento, Jefferson? Tá, vou ter que contar um pouquinho de história. Os sistemas de rastreamento, os equipamentos que são instalados nos caminhões como rastreamento, inicialmente foram criados e idealizados para logística, né? E com isso veio para o Brasil muitos equipamentos, finalzinho da década de 70, década de 80, década de 90. Década de 90, final da década de 90, deu grande boom por causa do GPS, efetivamente, né? Antes eram controles que tinham e não tinha a localização, né? Com o GPS isso mudou o jogo. Só que o motorista, na cabeça dele, inicialmente ele não tinha tanta resistência. Porque ele tinha pouca ação, ele reagia a alguma situação, mas não tinha ninguém cobrando. Mais ou menos nessa época, final de 90, começou a surgir as primeiras grandes gerenciadoras de risco do mercado. Tem gerenciadoras mais antigas? Tem. Mas o grande boom, a grande virada de chave do mercado segurador, juntamente com o mercado transportador, foi mais ou menos nessa época. E aí começa o quê? Que o motorista ele precisava seguir padrão, precisava seguir procedimento. E ele começou a ser cobrado por isso. E aí ele começa a ser reativo a qualquer tipo de cobrança. Pô, você não deixa eu mais parar o caminhão onde eu quero. Sim, você não pode parar o caminhão onde você quer. Existe um planejamento do porquê que você está parando o caminhão naquele posto. Por que você não pode fazer aquela rota? Mas por que tudo isso começou a aparecer? Por causa do Risco Brasil, né? O Risco Brasil no transporte é muito grande pensando em roubo, né? As companhias de seguro, quando vieram para o Brasil, começaram a fazer seguro de transporte para o Brasil, era muito tranquilo. Porque a maioria que tinha não era roubo, e sim eram acidentes. E aí começou a ter um volume muito grande, monstruoso de roubos, que ainda tem. Porém, se a gente olhar para qualquer companhia de seguro ou qualquer seguradora que está assistindo a gente hoje, e ele fazer uma análise, como é que está a tua carteira hoje de sinistro? Como que está roubo e acidente? Muitos vão falar que está empatado, quantidade de roubos, volume financeiro de roubos é o mesmo volume financeiro de acidente. Caramba. E vai ter outros que vão falar que o acidente está maior. E aí, como é que não muda o comportamento? Vamos dizer, entre muitas aspas, o roubo está mais controlado? Ok. Não é que ele está mais controlado, ele tem várias ferramentas. O gerenciamento de risco é as travas automáticas são outros, os bloqueadores são outros, o próprio equipamento de rastreamento é outro, as gerenciadoras são ferramentas. Então, existe uma gama de ferramentas muito bem alinhado. Então, por isso que deu uma estagnada. Existem picos, existem momentos? Sim. Mas o acidente sempre foi negligenciado. Nunca foi olhado de frente com ele. Como é que eu vou negar um sinistro por excesso de velocidade? Não é o caso de negar o sinistro. É ver o contexto. O que causou aquilo? Por que está acontecendo aquilo? E aí a principal peça quem é? O motorista. Então não é que o motorista ele é muito mais reativo, ele é
o contra de tudo? É que o peso da responsabilidade do processo caiu nas costas dele. E aí qualquer coisa que venha diferente, uma cobrança, uma regra, um regramento, é ele que tem que cumprir. Entendi. Então ele fica meio receoso, meio reativo com esse tipo de informação. E quando que aí essa fiscalização passa a ser só vigia para virar solução? Quando a gente começa a levar a solução efetivamente. Como é que eu falo de levar a solução? Porque você cobra o motorista. Ah, motorista, você não pode dirigir na faixa de horário, das 10 da noite às 6 da manhã. Um exemplo. Mas por que ele não pode? Porque ele não pode. Então você não orienta do porquê que ele não pode. Então quando você muda o jogo e você começa a trazer informações pertinentes para o motorista, não estamos falando do roubo, tá? Estamos falando apenas do acidente. E começa a trazer informações pertinentes para o motorista, que ele vai começar a tomar a ação e ele começa a ver o resultado, ele começa a perceber que quanto mais econômico e mais seguro ele dirige, mais pontos ele ganha. É onde entra a gamificação. Perfeito. A gamificação ele vem como essa alavanca, como essa ferramenta. É a principal ferramenta? Não. É uma das ferramentas que o Game Truck tem. E é isso que a gente traz de como uma ferramenta para trazer esse resultado. É trazer o motorista para o time. É fazer com que ele queira estar junto. E aí a gamificação. Então, quando a gente fala de uma andragogia, né, que é o estudo do adulto, muitas teses que falam desse assunto falam que nós adultos demoramos um pouco mais para aprender que uma criança. Perfeito. Nós demoramos um pouco mais. Então, como é que você faz? Se dá um treinamento só a cada 6 meses, manda um EAD para ele de novo, a história do EAD, não vai resolver. Porque ele precisa ter constância disso. Então, a constância que ele começa a perceber que ele tinha tantos eventos de freada brusca, e ele começa a diminuir, a quantidade, porque ele está antecipando a freada. Se ele está antecipando a freada, é menos manutenção, porque é menos pneu, menos freio, e ele ganha mais pontos. Esses pontos ele pode trocar por benefícios. Isso que eu ia perguntar. Então, se ele ganha pontos, se ele está gamificando, significa que ele vai trocar por alguma coisa. Exatamente. E aí onde você muda já a questão já de comportamento, porque é uma troca, né? Exatamente. E como é que funciona essa parte de ganhos dele? Como que são feitas essas trocas? Ele pode, o cliente, né, o nosso cliente, o transportador, seja de novo de carga ou de passageiros, ele escolhe como ele quer fazer isso. Ele pode fazer através do Game Truck, com isso ele vai ter algumas facilidades fiscais, né, porque ele deixa de fazer um pagamento direto no holerite do motorista. Diminuindo tributos trabalhistas. Exatamente, porque a Game Truck, além de uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de benefícios. Perfeito. E sendo uma empresa de benefícios, nós temos essa opção para o cliente, de ele reduzir também os custos trabalhistas dos benefícios. O que acaba acontecendo? O líquido no bolso do motorista fica maior com o benefício. E sendo dessa forma, ele consegue automaticamente também jogar isso, dar isso, trocar, na verdade, Exato. pelo bom comportamento. Isso aí. E é onde você trouxe no começo que o motorista deixa de ser uma pessoa vigiada, um profissional vigiado, para ser o protagonista Exato. no movimento, né? E se você parar e pensar em empresas maiores que têm departamento de RH, departamento de gente de gestão, são departamentos que cuidam das pessoas, né? Quando se fala de gamificação para esses departamentos, eles encaram exatamente isso, como uma mudança de cultura. Excelente. O game, ele não pode ser o game pelo game, o jogo pelo jogo. Ele é uma ferramenta de mudança de cultura. E que cultura que é? Da condução. Porque hoje o motorista que não tem essa cultura, ele acaba levando uma direção mais agressiva, gerando mais custos e ficando mais aberto a riscos desnecessários de acidente. Quão feliz é a família que tem o seu provedor, seja a mulher ou o homem motorista, de estar voltando para casa. Exato. De ter a quase certeza, né? Porque certeza ninguém tem.
mas a quase certeza que eu estou dirigindo certo, estou dirigindo com segurança e eu vou chegar à noite e vou beijar minha família. Não tem garantia melhor do que isso. Excelente. E aí é onde você traz exatamente sobre que não basta ter só tecnologia, não basta ter só dados, não basta ter só a telemetria, né? Não. Tem que trazer a solução, tem que usar isso muito a favor para mudar o que é o comportamento. Exato, porque o comportamento humano ele demora para mudar, né? Nós somos bombardeados diariamente com muita informação. Mudança de comportamento é difícil. É fácil fazer uma dieta? Não. É fácil você ir para academia todo dia? Não. É fácil dirigir corretamente? Não. Porque ela precisa ser uma mudança estrutural. E a pessoa que está recebendo essa mudança, ela tem que embarcar nessa cultura. E como que ela embarca nisso? Recebendo informações diretamente para ela e que ela é beneficiada com o game, onde ela pode trocar tudo aquilo que ela está fazendo bem por pontos. Porque a gente acaba falando assim, o motorista ele é só o cobrado, né? Porque ele é reativo. Tanto o motorista quanto o gestor está sendo reativo. Que ele não está fazendo média, ele está excedendo velocidade, veio multa de excesso de velocidade. Sim, mas vamos orientar ele. E às vezes, ele vai fazer uma viagem que ele tinha 10 excessos de velocidade, 15 freada brusca num trecho. Ele começou a ter 2 de cada um deles. E não é comemorado. Olha a mudança de perfil de condução. Vamos chegar a um mundo ideal de não ter evento? Eu acho muito difícil. Sim, são pessoas, né? Exatamente. Mas você mudar a forma de direção, como aquela pessoa conduz um veículo, quando veio a lei da obrigatoriedade do cinto de segurança, eu ainda não tinha carteira, né? Eu falei de 20 anos, mas isso é mais tempo aí atrás ainda. Mas, quando eu fiz a minha carteira de motorista, já existia a lei. Então, hoje, é natural. Eu entro no carro e coloco o cinto. É uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Como é que você faz isso com motoristas mais antigos ou motoristas mais experientes que têm alguns vícios de direção? Que o motorista de caminhão, motorista de ônibus, também vai ter. Natural. Mas é natural e também é errado você não fazer nada. Sim. Então, nós viemos para mudar esse jogo. Então, por isso que chama-se game, né? Porque é um jogo, não é um joguinho, mas é o jogo da mudança desses dados para resultado. Esse é o grande jogo. Perfeito. E é por isso que tem exatamente usar isso a favor e usar principalmente hoje as tecnologias e principalmente algumas coisas que vocês falam bastante, que é a IA preditiva para esse próximo ações, para as próximas soluções e transformar isso em benefício automaticamente é dinheiro no bolso, tanto do motorista quanto da transportadora. Exato, né? Principalmente da transportadora, né? O motorista ele vai receber uma participação daquilo que ele está gerando. E é natural isso, e é bom. E onde a IA preditiva vem? A IA preditiva é um modelo nosso, nós criamos essa IA. A lógica computacional, da uma inteligência artificial preditiva já existe no mercado há muitos anos. Uma predição, uma previsão, basicamente, que uma é baseada em dados e outra em achismo. Então, posso falar assim, eu estou prevendo que o motorista vai fazer outra coisa. Não, você está prevendo, você está achando. Pela forma que ele anda, a calça que ele veste, a forma dele. Não. Então, quando você fala de que é uma predição, você está estudando um passado. Você está vendo o que ele fez no passado. Eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez nos últimos trechos. E isso alimenta a IA preditiva. Faz com que cada vez mais ela conheça ainda mais o motorista.